do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Renata Cortez e vamos iniciar agora a nossa terceira noite da nossa segunda jornada de advocacia extrajudicial. Nesta noite, receberemos um grande nome, professor José Roberto Melo Porto, professor José Roberto, que é defensor público no estado do Rio de Janeiro, assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, presidente da Comissão de Estudos em Processo Civil da UAB do Rio de Janeiro, doutorando e mestre em Direito Processual pela UERJ. Professor José Roberto vai conversar conosco hoje sobre a gratuidade nos procedimentos extrajudiciais. É uma temática pouco abordada, pouco trazida a debate, mas que, por outro lado, suscita muitas dúvidas. Todas as vezes em que a gente vai tratar de gratuidade, surgem questionamentos sobre como funciona essa gratuidade no ambiente extrajudicial, quais os atos que são abrangidos por essa gratuidade, e o professor José Roberto certamente vai nos brindar com uma excelente aula sobre esse tema. José Roberto, meu querido amigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A casa é sua, dê o seu show. Eu tenho certeza que teremos aqui uma excelente, uma brilhante palestra nessa noite. Obrigado, Renato, obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Poxa, em primeiro lugar, queria agradecer verdadeiramente aqui o convite generoso, né, da Renata, querida amiga, bem como o Marco, são dois grandes amigos aqui. A gente acabou se estreitando no meio dessa loucura toda da pandemia, né? Os contatos, como vocês também seguramente tiveram acesso a muita coisa que a gente não teria antes, né? Esse é o lado, bom, se é possível cogitar de um lado bom, essa união, essa integração, tantos bons eventos que acabaram sendo realizados, né? A satisfação estar aqui com vocês na Unirios, né? Ainda que remotamente. A grande instituição, né, tem formado profissionais aí de bastante qualidade há algum tempo já, com um renome que acaba se tornando nacional. E agradeço realmente pela lembrança do meu nome, né? Esse generoso convite da Renata. Um evento tão qualificado, né? Uma temática específica e com palestras, né? Com aulas aqui também voltadas a temas bastante específicos, quer dizer, não tem enrolação, não tem generalidade. São temas realmente sensíveis e pouco explorados, como a própria Renata falou. Então, espero que a minha exposição aqui hoje possa lançar luzes em questões que são realmente importantes para a gente ter um maior entrosamento, né? Uma melhor compreensão de temas não óbvios. Efetivamente são temas não óbvios, como é o caso da gratuidade hoje no cenário extrajudicial, né? Nas atividades extrajudiciais, algo que certamente vai interessar bastante tanto aos advogados, né, do ponto de vista extrajudicial, quem atua, é difícil imaginar um advogado que não tem atuação extrajudicial, também primordialmente talvez não seja uma atuação junto aos cartórios, enfim, mas todo advogado tem que buscar a efetivação, né, das suas decisões judiciais. Isso passa, não raro, por alguma confirmação, por alguma modificação nos registros em geral. Então, é um tema absolutamente corrente. E além disso, como a Renata falou, eu também já mencionei,
é um tema pouco tratado, né? Doutrinariamente pouco tratado. Um tema legalmente também pouco tratado de maneira tímida, a gente vai ver hoje, e um tema que é reflexo de uma garantia fundamental. Falar da gratuidade é falar de acesso à justiça, tá? Isso é uma premissa fundamental, talvez a premissa mais importante, que seria até uma síntese de tudo que a gente vai falar hoje. Falar de gratuidade é falar de acesso à justiça. Pessoal, como a Renata falou, eu sou defensor público, né? Agora eu estou assessorando no Supremo Tribunal Federal, mas sou defensor público desde 2016 e, enfim, vocês podem imaginar que a gratuidade é um tema recorrente na minha atividade prática, né? Na atividade cotidiana, no meu dia a dia. Isso é algo que a gente enfrenta, que a gente reflete, que a gente estuda e que a gente até falou sobre isso em uma live minha com a Renata e o Marco. A gente falava sobre como esse tema da gratuidade é importante e é nebuloso um pouco para quem não tem prática, né? E em relação a ele. Isso acaba gerando empecilhos ao próprio acesso à justiça, muitas das vezes. Então, pessoal, a primeira premissa fundamental é a gente entender o que é o acesso à justiça, né? O acesso à justiça é uma garantia central do nosso ordenamento. O acesso à justiça, ele está textualmente, né? A gente extrai ele do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Artigo 5º, 35. O artigo 5º, 35, ele vai dizer que nenhuma lesão, ameaça de lesão de direito vai ficar fora da apreciação do judiciário. Então, é uma garantia realmente de que qualquer lesão ou ameaça de lesão vai poder chegar ao judiciário. Em outras palavras, interpretando, né, a própria atividade jurisdicional, é uma segurança de que qualquer lesão ou ameaça de lesão vai ser efetivamente tutelada. Qualquer direito lesionado ou ameaçado vai ser protegido. Esse é o ponto central aqui do acesso à justiça. Para a gente isso parece bem natural, né? A gente vê hoje os reflexos de um acesso à justiça, que alguns vão dizer, sem limites e restrito, que acaba gerando um assoberbamento do judiciário, são muitos processos, muito bem. Mas, sobretudo na perspectiva de 88, uma perspectiva de um Estado democrático de direito, é impensável que o judiciário tenha as portas fechadas, em definitivo, num Estado que quer ver direitos efetivados. É impensável. Então, a jurisdição, apesar de ser um conceito que vai mudando bastante, né? O que se entendia por jurisdição, o que se entende hoje, né? Hoje tem uma visão mais moderna, que insere a arbitragem na jurisdição, vai ter autores que vão inserir outros meios de resolução de conflitos na jurisdição, como a conciliação, mediação, enfim, dependendo da perspectiva, quase tudo vira jurisdição, se gera pacificação social. Mas a jurisdição aqui como meio de garantir direitos, de efetivar esses direitos, essas garantias todas que o Constituinte tão generosamente colocou no nosso artigo 5º e em outros dispositivos da Constituição. Então, o acesso à justiça é fundamental. Em outras palavras, pessoal, não adianta nada serem esculpidos direitos no texto constitucional, tatuadas garantias em róis infindáveis, se não tivermos ferramentas para garanti-los. Ponto. Essa é a centralidade do acesso à justiça. Em outras palavras, a gente pode falar que sem acesso à justiça, talvez todos os outros direitos fundamentais restassem comprometidos. Que se a gente não tem uma realização deles espontânea, né, no mundo dos fatos, pelo Estado, pelos particulares, em outras palavras, as pessoas não respeitam os direitos espontaneamente, voluntariamente, e a gente não tivesse a via do acesso à justiça, a via da jurisdição, a gente simplesmente teria o desrespeito aos direitos e sem nenhuma sanção. Eu lembro que o professor Luiz Guilherme Marinoni, né, que trata amplamente há muito tempo da tutela jurisdicional, tutela inibitória, tutela provisória, ele vai dizer que se a gente subtrai, por exemplo, a tutela provisória de um juiz não pode dar tutela provisória, não pode antecipar a tutela em alguma hipótese. Em outras palavras, o ordenamento está dizendo que a lesão àquele direito ela é aceitável em alguma medida.
E é verdade isso. Esse raciocínio que ele traz para a tutela provisória é um raciocínio que a gente pode ampliar para qualquer tutela jurisdicional, tutela, garantia, né, o produto da jurisdição. Se a gente não tem instrumentos para efetivar direitos, para afastar ameaças ou lesões a esses direitos, nós temos, em outras palavras, o agasalhamento dos ilícitos. Então é fundamental o acesso à justiça. Então o artigo 535, não raro, inclusive, é parâmetro de questionamento da constitucionalidade de certas normas, apesar de ser um dispositivo tão amplo. Desse artigo 535, pessoal, a gente pode tirar um leque amplo também de outros direitos, de outros traços que se deseja para a atividade jurisdicional, para o judiciário, como a efetividade, a celeridade, a economia processual, a duração razoável, que vai ser depois, que tem hoje uma previsão própria no artigo 578, enfim, tudo que a gente deseja da jurisdição decorre do acesso à justiça. Então, um ponto central. Falar em acesso à justiça é falar de garantia de direitos. Muito bem. Agora, o acesso à justiça não nasceu em 88. O acesso à justiça não é um tema brasileiro. O acesso à justiça, normalmente quando a gente fala em acesso à justiça, a gente vai pensar naquele paradigmático estudo intitulado Projeto Florença, em meados do século passado, capitaneado pelos professores Mauro Capelletti e Brian Garf, né? Capelletti italiano, Brian Garf do Reino Unido. Dois professores que basicamente reuniram pesquisadores que foram olhar no mundo todo como estava o acesso à justiça. Qual é o cenário da arte do acesso à justiça em todo o mundo? Essa é a grande pergunta, né? Quais são as barreiras para o acesso à justiça nos países do mundo inteiro? O que está dando errado? Por que os direitos não são respeitados? E fizeram um senhor estudo comparado, né? Um estudo que veio em vários volumes, no Brasil foi publicado em um volume único, praticamente uma síntese, né? Intitulado Acesso à Justiça, Mauro Capelletti, famoso livrinho verde. E várias conclusões foram tiradas a partir daí. Então, repara, a partir do estudo empírico, que não é algo recorrente, não é algo cotidiano, não é algo, né, banal no nosso meio jurídico, a gente ainda hoje, apesar de muitas evoluções, CNJ em números, estatísticas mesmo, a ANOREG também traz, né, catálogos que mostram os cartórios em números, enfim, um documento bastante rico, né? Tem edição anual também. Isso é importante para a gente dar divulgação para a atividade cartorária no Brasil todo. Mas apesar desses instrumentos mais recentes, em geral no direito a gente não vai fazer pesquisa de campo, a gente fica um pouco nos trabalhos que analisam uma compatibilidade entre normas, de interpretação sistemática, ou a gente fica um pouco na base do achismo, né? Porque eu tenho a impressão que isso não funciona e tudo mais. Que esse dispositivo não funciona, não pegou. Uma vez eu estava assistindo, na verdade, muito provavelmente eu fui tentar botar no Sport TV, e aí um dedo escapou, fui parar na TV Câmara, né? E aí na TV Câmara estava tendo uma entrevista de um deputado federal, né, do Rio de Janeiro, na época, ele falou o seguinte: existem duas coisas no Brasil que eu não entendo. Aliás, ele falou, um amigo meu inglês disse que tem duas coisas no Brasil que ele não entende: ponto facultativo e essa lei não vai pegar. É verdade, a gente tem um pouco, isso acontece, essa lei não pegou. Então a gente fica um pouco nessa base também do eu acho que essa lei não pegou. Mas sem estudo empírico você fica bastante raso, né? E acaba que pouco produtivo em última análise. Beleza. Então, o Capelletti e o Brian Garf, eles estabeleceram ali 3 grandes conclusões. Eles perceberam que no panorama comparativo mundial a gente tinha 3 grandes barreiras para o acesso à justiça, tá bom? Não eram barreiras presentes em todos os países, mas eram barreiras relativamente espalhadas, eram barreiras que se percebia assim, com alguma clareza e que eles estruturaram da seguinte forma. A primeira barreira eram os custos, os gastos financeiros e econômicos com acesso à justiça. Muito em bom português, para ajuizar uma ação, para iniciar um processo judicial, havia gastos como ainda existem, né, hoje, e esses gastos impediam muita gente de seguir, né,
procurando o seu direito. Em última análise é isso. Então, a primeira barreira é custo mesmo, dinheiro. Quem não tem dinheiro não consegue acessar a justiça, pleitear seus direitos. Essa é a primeira grande barreira. Obviamente, a gente vai falar dela hoje, em detalhes. A segunda grande barreira diz a respeito aos direitos transindividuais. Né? Em outras palavras, aos direitos coletivos. Que, de fato, a gente olha para o meio ambiente, a gente olha para a moralidade administrativa, a gente olha para as finanças públicas, a gente percebe que esses bens não são propriamente bens individuais, né? O meio ambiente não pertence a nenhum de nós, destacadamente, e também nem a alguns de nós. Do mesmo modo, a moralidade administrativa é algo bem fluida, bem difusa, né? Interessa a todo mundo e não interessa a ninguém ao mesmo tempo. Eu digo, não pertence a ninguém individualmente, mas pertence a todo mundo. Então, esses direitos também, em vários países, e repara, eu faço um parênteses aqui, até hoje, isso a gente pode perceber, mas esses direitos em vários países, eles não tinham instrumentos adequados de tutela. Não tinha uma forma concreta de resolver esse direito em vários países, né? Não tinha instrumentos processuais. Beleza. E a terceira grande barreira é uma barreira praticamente um grande guarda-chuva, assim, com os aspectos procedimentais, com problemas, vamos dizer assim, intraprocessuais, um grande leque de aspectos que precisavam ser melhorados, né? Para poder garantir um acesso à justiça rápido, eficaz, seguro. A gente pode pensar nos procedimentos. Não existia, muitas das vezes, de verificar, não existem procedimentos especiais para certos direitos que seriam importantes. Não existia um estímulo aos meios alternativos de resolução de conflitos, fazer um acordo, por exemplo, era visto com maus olhos em vários países, e por aí vai. Então, eles perceberam que vários institutos precisavam ser desenvolvidos. Muito bem. Então, assim, são 3 barreiras que eles identificaram, lógico, com uma enorme gama de diversidade entre os países, mas nessas 3 barreiras, eles associaram a 3 ondas do acesso à justiça, 3 ondas renovatórias do acesso à justiça. Digo, cada barreira seria ultrapassada por uma onda, tá? Então, a primeira barreira das custas tem uma onda própria. A segunda barreira dos direitos coletivos veio ser resolvida pela onda do processo coletivo. A terceira barreira dos aspectos procedimentais em geral, seria resolvido por uma onda também correspondente com essas ferramentas. Beleza. Então, cada barreira teria uma onda. O professor Paulo César Pinheiro Carneiro vai dizer que no Brasil a gente não teve propriamente 3 ondas, mas uma grande tsunami, uma grande onda junta na Constituição de 88. A redemocratização trouxe esse aspecto que nós já falamos, de um grande acesso à justiça. O Constituinte preferiu pecar por excesso, né, do que por escassez, o que é absolutamente compreensível. Esse raciocínio que a gente diz aqui também é um raciocínio estendido a todos os outros direitos fundamentais. A gente percebe que a nossa Constituição é muito analítica, sim, mas foi uma opção. Se pretendeu dar à Constituição realmente uma base fundante da nossa República, uma base segura, uma base de garantias para os particulares após anos aí de um regime de exceção, tá? Então, essa é a ideia. Muito bem, então tivemos um grande acesso à justiça. E esse grande acesso à justiça correspondeu a cada uma dessas barreiras. A segunda barreira, quanto aos processos, nós tivemos, por exemplo, trazendo a título de direito constitucional, garantia fundamental, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletiva, ação de improbidade administrativa. Vários instrumentos foram esculpidos como garantias fundamentais no artigo 5º. A última barreira, nós tivemos diversos procedimentos especiais desenvolvidos no Código de Processo Civil, estímulo à mediação, à conciliação, à tutela antecipada, enfim, muita coisa mudou para que a tutela jurisdicional fosse aperfeiçoada. Mas o que vai ser alvo aqui da nossa reflexão de hoje é a primeira onda de acesso à justiça, a onda em relação aos custos, pessoal. Em bom português, falta de dinheiro não pode impedir ninguém de procurar os seus direitos na justiça, fora dela, né? Então, essa barreira dos custos é uma barreira que precisava ser ultrapassada. A pergunta é como? E a segunda pergunta é, nós conseguimos ultrapassá-la adequadamente? Né? Essa nossa Constituição tão prolixa, tão otimista,
ela realizou essa ultrapassagem, essa primeira barreira? Em outras palavras, quem não tem dinheiro hoje pode ter certeza que seus direitos vão ser reconhecidos mesmo assim? Muito bem. Então, o que a gente tem de duas grandes frentes de barreiras financeiras processuais, né? Grandes frentes que dói no bolso para processar. A primeira frente são efetivamente os custos processuais, né? As custas processuais. O gasto que eu tenho para poder ajuizar uma ação, né? O que eu tenho que pagar para isso. As custas, os honorários sucumbenciais, se eu perder a parte contrária e tudo mais, né? Então, esses custos envolvidos no processo, que não é um processo gratuito, como é que se resolveu isso? Isso foi resolvido com a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça, outrora chamado benefício da justiça gratuita, né? Um termo bastante odioso, porque de benefício não tem nada, não tem benefício nenhum, na verdade é o reconhecimento de um direito subjetivo de quem não tem condições de estar em juízo, né? Sem um prejuízo próprio, né? Mas tudo bem, essa é a ideia do benefício da justiça gratuita, isso resolveu as custas do processo. A gente vai ver como e qual o cenário atual da coisa. Por outro lado, uma outra barreira financeira, né? Um outro problema para quem não tem dinheiro era a assistência jurídica, arrumar um advogado. Quem não tem dinheiro vai contratar como advogado. Vai depender de um advogado que trabalhe pro bono, vai depender do advogado que queira trabalhar só na sucumbência, só no êxito. Isso não é uma situação muito cômoda, concordo? Porque ele pode simplesmente não encontrar. Será que o Estado pode ficar indiferente a isso? Há pessoas que não tendo advogado vão carecer de capacidade postulatória e não vão ver seus direitos efetivados? Será que isso poderia ser indiferente ao Estado? Um Estado constitucional? O Constituinte disse que não. O Constituinte trouxe uma previsão sedimentando, né, aquilo que já acontecia em alguns estados da federação, notadamente aqui no Rio de Janeiro, trazendo uma instituição pública, uma função essencial à justiça, que busca prestar assistência jurídica integral e gratuita, que é a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública é o modelo brasileiro de prestação de assistência jurídica pública. Em outras palavras, o Estado brasileiro elegeu, entre vários sistemas, aquele sistema chamado de Salaried Staff Model. O que é isso? O Estado, ele prefere contratar alguns profissionais, pagá-los um valor fixo e garantir que eles vão atender a população. Existem outras soluções? Existem. Essa solução, inclusive, a nossa, né, a Defensoria Pública, a nossa solução brasileira, é uma solução peculiar no mundo, não é que isso seja recorrente por aí, e é uma solução apontada pelos organismos internacionais, a ONU já teve a oportunidade de fazer isso, como um exemplo para diversos outros países. Então, a nossa eleição pelo sistema de um quadro estatal de funcionários, a Defensoria Pública, ela é uma decisão acertada, tá? Até matematicamente é uma decisão interessante, né? Economicamente, porque comprovadamente se gasta menos com a Defensoria Pública do que se gastaria nomeando dativos, por exemplo. Sendo certo que os advogados dativos, eles nem sempre vão ter o mesmo empenho, o mesmo interesse, a mesma independência do que tem um defensor público. Né? O dativo, muitas das vezes, quer agradar o magistrado que o nomeia, não quer se indispor com ele, possivelmente pode tirar o pé do acelerador, né? É uma ilação, lógico que isso não é regra, mas teoricamente isso pode acontecer. Enquanto o defensor público gosta de independência funcional, inamovibilidade, estabilidade, são garantias para, antes de mais nada, para garantir a boa defesa desses direitos. Beleza. Então, esse é o nosso modelo. Existem outros modelos, pessoal. Existem outros modelos. A gente tem o modelo Judicare, a gente tem o modelo pro bono, né? A gente tem o modelo da advocacia pro bono, é um modelo que sempre pode existir, acontece até aqui concomitantemente, né? É um modelo que pode acontecer espontaneamente. Os particulares, os advogados podem querer advogar de graça, beleza. Isso é uma advocacia pro bono, é louvável, mas não é uma política de Estado. Já o modelo Judicare é aquele modelo em que o Estado paga os honorários dos particulares. Então, o particular pode até... Nos Estados Unidos acontece muito isso, né? A gente vê lá os seriados e tal.
Forma-se ali um quadro de advogados para trabalhar para quem não tem condições e o Estado remunera eles, né? Isso muitas das vezes é visto como o início de carreira dos Estados Unidos, é para ganhar prática. Então, isso é uma outra opção. É o que acontece na nossa advocacia da ativa, onde não há ainda defensoria pública. É o que a gente faz, a gente paga os cofres do Estado usando aqueles advogados. Acontece que financeiramente, como eu já falei, é mais jogo ter uma defensoria pública do que propriamente colocar esse dinheiro pagando os honorários dos particulares. Mas beleza, então assistência jurídica integral e gratuita, pública, nós conseguimos alcançá-la. Nós conseguimos alcançá-la através da defensoria pública. O que vai ser objeto da nossa fala a partir de agora não é tanto a barreira da assistência jurídica, percebe? Eu não estou falando de assistência judiciária, só em processos. Não, assistência jurídica. Né? Assistência pré-processual, uma orientação jurídica que a gente dá para vários assistidos e que nunca viram um processo. Quiçá, sem orientação, poderia ter virado um processo, né? Apressado ali e refletido. Mas a gente vai falar hoje sobre aquela barreira financeira atinente aos custos processuais. Custos processuais. Como é que a gente faz para conseguir, sem dinheiro, acessar os direitos? Muito bem, eu já falei que a solução dada para isso é a gratuidade de justiça. O nome técnico, inclusive, é gratuidade de justiça, é o nome trazido pelo Código, artigo 98 seguinte do Código, né? Até o 101 ali, vai tratar da gratuidade de justiça. Maravilha, não é mais justiça gratuita, nem benefício da gratuidade de justiça, não. Acho que a gente pode falar com alguma elegância. É direito à gratuidade de justiça. Beleza, tá muito bom. Tá? Então é disso que a gente vai falar hoje. Pessoal, vamos partir para a seara extrajudicial. A gente sabe que o serviço público, as funções públicas, elas podem ser delegadas. As funções públicas podem ser delegadas, né? O Estado pode delegar por lei ou por contrato determinadas funções públicas, atividades públicas, né? Os cartórios, eles são uma delegação por vontade constitucional. Artigo 236 da Constituição Federal traz essa atividade própria da administração, uma atividade importante, registral, cartorária, como uma atividade delegada. É um modelo que o Constituinte adotou também. Ele podia ter pensado no modelo exclusivamente público, poderia também fazer concurso com salário fixo para tabelião em qualquer lugar que fosse, poderia, mas se optou por uma questão de eficiência, que fosse um serviço delegado a particulares. Então, os cartórios, por previsão constitucional, são um serviço delegado. Muito bem. Consequência disso, dessa delegação, desse modelo peculiar, né, é que os emolumentos eles vão se reverter ao titular do cartório. Em outras palavras, o tabelião, o registrador, ele vai receber os emolumentos. Abatidos, lógico, os valores devidos ao Estado. Então, é por isso que, primeiro, se tem a ideia, né, amplamente divulgada em diário, popular de que, tabelião fica tudo rico, né? O melhor concurso que tem e tal. De fato, tem alguns ofícios, muitos, que trazem uma remuneração muito boa, né? Muito por mérito do próprio tabelião, né? Do próprio titular do ofício, que investe, torna aquele serviço eficiente e por isso ele vai receber mais emolumentos do que se fosse absolutamente, acomodado, muito bem. Mas, então isso é uma consequência. A consequência é que o dinheiro vai para o bolso, né? Retirado algumas tabelião não, né? Da administração, mas o que sobra eventualmente vai para o bolso do tabelião. Ninguém fez revolta de pobreza. Consequência disso também, para o nosso tema, é que tradicionalmente a gente tem uma relutância em se reconhecer a gratuidade por parte dos titulares dos ofícios. Olha, se eu recebo os emolumentos e a gente banaliza a gratuidade da prestação cartorária, a gente tem uma subtração no meu rendimento. Isso é matemática. Então, é claro que isso tem que ser visto de forma criteriosa. Muitas das vezes, muito mais criteriosa do que acontece no judiciário. O judiciário, quando a gente vai ter um pedido de gratuidade de justiça,
E vai depender do magistrado, mas muitos magistrados vão ser mais generosos, assim, porque não faz diferença no bolso deles, né? Se a gente fosse absolutamente criterioso, se aquilo tivesse um impacto financeiro, a gente sabe que talvez a gente tivesse uma reflexão maior. Beleza. Então não existe essa relutância e se criou inicialmente a tese de que por serem ofícios privados, que eles não se submeteriam a essa isenção estatal que é a gratuidade de justiça. Então, olha, como é um ofício privado, particular, exercido por um particular, ele não se submete à gratuidade de justiça. Isso não é comigo, isso aí é para o Estado, para o serviço público, né? Por exemplo, a Corregedoria Geral do Rio, aqui, em 1991, chegou a editar um ato justamente nesse sentido. A gratuidade não se aplica para os cartórios. Então, esse é o cenário da coisa. É delegado aos particulares oferem rendimentos ali com vários emolumentos, a gratuidade diminui esses rendimentos. Consequência disso é que se criou uma tese de que a gratuidade, isso aqui não é comigo não. Beleza, acontece que tem vários argumentos contrários, né, que foram responsáveis pela evolução do tema. O primeiro é que, embora seja uma atividade delegada, a doutrina administrativa, Diogo de Figueiredo, Moreira Neto e vários outros vão falar que, embora seja delegada, isso não a privatiza. Como assim? Não é uma atividade privada. O cartório é uma atividade privada, é um munus público, justamente por isso demanda concurso público, né, para poder receber essa delegação, mas é um concurso público e, portanto, a função pública é que vai ser exercida por um particular. Não é que se torne uma atividade privada como seria um shopping, como seria um boliche, como seria um cinema, como seria qualquer coisa. Então, embora haja delegação, não há privatização. Por conta disso, e dependendo disso, na verdade, há uma submissão à lei, né? Todos aqui submetidos ao nosso ordenamento devem respeitar o nosso ordenamento. E a gratuidade de justiça, o acesso à justiça, está inserido nesse conceito de ordenamento. Também, um outro argumento é que quem assume os bônus desses rendimentos assume também os ônus, né? Então faz parte de quem deseja explorar essa atividade pública com uma visão particular, uma visão financeira, uma visão de lucro, ele também tem que estar preparado para, por ser uma atividade pública, ter de reconhecer a gratuidade, né? Então a gente vai falar que financeiramente, mesmo reconhecendo a gratuidade, vale muito a pena ter um cartório. Então, beleza, isso me parece uma discussão não jurídica, né? Ah, não, já ganhamos dinheiro, então tem que reconhecer a gratuidade de justiça. Não necessariamente, não por isso, não por ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro. Até porque também vários cartórios no Brasil não chegam a render o valor pro titular, né? O que ele ganharia se fosse juiz, promotor, defensor, advogado, técnico judiciário, às vezes, esse cartório que dá prejuízo. Então, isso é um argumento não jurídico, né? Mas, seja como for, esses cartórios têm que respeitar a gratuidade de justiça, o direito à gratuidade de justiça. E o STF já disse isso. Na ADC, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 5, se concluiu ser constitucional a previsão que diz que quem for necessitado economicamente tem direito à prática dos atos extrajudiciais gratuitamente, né? E, nesse mesmo sentido, como eu já dei o exemplo anterior, também a Corregedoria aqui do Rio de Janeiro, desde 95, entende. Então, rapidamente se disse, olha, a gratuidade de justiça, ela alcança também a atividade cartorária, tá bom? Se submete a isso. Muito bem. Prosseguindo nesse tema, a gente vê que na legislação atinente à atividade cartorária, a gente tem certos critérios para fixação dos emolumentos. O 236, parágrafo 2º da Constituição, ele vai falar que a lei federal trará critérios para os emolumentos. É uma competência concorrente, tá? O tratamento dos cartórios, cada estado, o Distrito Federal, pode ter uma normativa própria e, de fato, tem. Tá? Mas a Lei Federal 10.169 de 2000, 10.169 de 2000, diz no artigo 2º, principiando a normativa, que a fixação do valor dos emolumentos vai levar vários critérios, mas tem que levar em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços. Então, repara, a lei quer deixar bem claro que é um munus público, é um serviço público que tem reflexos sociais importantíssimos.
importantíssimos. Então, isso é um traço que tem que ser marcante mesmo na fixação dos emolumentos. É uma norma principiológica, sim, mas é uma norma principiológica que dialoga com a realidade do povo, que dialoga com a necessidade de ser sensível aos particulares que não têm dinheiro para praticar certos atos. Existem duas formas, pessoal, partindo para o tema da gratuidade, existem duas formas de dispensa de pagamento, né? Dois grandes fundamentos para a dispensa de pagamento. O primeiro argumento é a dispensa objetiva. Objetiva, como assim? Em relação a certos atos, o ordenamento vai dizer que há uma dispensa, independente de quem é o sujeito que deve praticar aqueles atos. Então não me importa se você é rico, pobre, seja rico ou seja pobre, o ato sempre vem. Então é uma dispensa objetiva, diz respeito à matéria. O que é isso concretamente? O registro civil de nascimento e o assento de óbito. Então, certidão de nascimento e certidão de óbito, para nascer e para morrer, é de graça, tá bom? É de graça. Por quê? Isso é uma política, né? Pública. A lei 9534/97 tornou gratuito esses registros, com a finalidade, dentre outras coisas, né, de garantir a dignidade da pessoa humana. Enfim, caramba, você está registrado é o mínimo para você ter uma existência digna, né? A tua morte ser registrada tem interesses, além dos pessoais, sensíveis, familiares, interesses macro, né? Até de recenseamento e tudo mais, análise de índices criminológicos, mas com a finalidade também de erradicar o subregistro. Tem muita gente no Brasil que não é registrada, que existe, vive a vida inteira, mas não tem registro de nascimento. Não existe formalmente. Caramba, é uma loucura, né? Se alguém pode ter uma existência digna e não existe formalmente, é difícil acreditar. Então, essa foi a finalidade. O Supremo Tribunal Federal, na DIN 1800-1800, considerou ser proporcional isso e disse textualmente que não ofende o princípio da proporcionalidade a lei que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos, bem como a primeira certidão de nascimento e de óbito. Então, eu disse, olha, é bem proporcional isso, é justo, em outras palavras, que não tem que pagar. Agora, em relação a essa gratuidade, né, o ordenamento também é consciente, sabe que mesmo que o ato seja gratuito, há custos para os titulares dos ofícios e vai dizer que existem medidas de compensação. Então, a Lei 1069 de 2000, por exemplo, traz no artigo 8º mecanismos de compensação pelos gastos, né? A Lei 10.069 de 2000 vai trazer mecanismos de compensação. Que mecanismos são esses? É uma normativa federal, uma norma geral, mas os estados foram esmiuçando. Então, Alagoas criou um fundo, Paraná criou um fundo, Rio criou um fundo. Um fundo do dinheiro vem de outras fontes, como selos determinados, atos praticados com determinado selo, vai formando uma gordurinha e para poder ir pagando as custas dos cartórios para praticar esses atos gratuitos. Quer dizer, existe uma solução para isso. Então, a primeira hipótese, dispensa objetiva, dispensa em relação a certas matérias, dispensa independentemente do sujeito. O segundo campo de gratuidade é o das dispensas subjetivas. Então, existem também dispensas subjetivas. Onde está isso? Artigo 30, parágrafo 1º da Lei 6.015 de 73, né? A Lei de Registros Públicos. 30, parágrafo 1º. Qual o critério? É a dispensa em favor dos reconhecidamente pobres. É o termo que está lá na Lei de Registros Públicos. Então, a segunda hipótese de dispensa é a dispensa em relação aos hipossuficientes, aos que não podem pagar. Quem é pobre, e aí um critério subjetivo, percebe? Ele também tem direito a essa dispensa. Beleza. Isso também vinha previsto, pessoal, na Lei 1060 de 50, que era a Lei da Gratuidade de Justiça, na verdade, a Lei do Benefício da Justiça Gratuita. O artigo 3º mencionava os atos envolvidos nessa gratuidade e falava lá em serventuários. O Código de Processo Civil revogou essa lei, mas a gente não pode perder de vista em nenhum momento dessa nossa aula que tudo que a gente está falando em relação à gratuidade é sinônimo de acesso à justiça. Se a gente percebe que o dinheiro está se tornando uma barreira, um empecilho para o acesso à justiça, para a efetivação de direitos, a gente tem uma integração imediata, uma força integrativa da Constituição do artigo 5º 35.
né? Então, o hipossuficiente não pode ser afetado por questões estratégicas, por questões financeiras, não pode, né? O suficiente tem que ser resguardado sempre. Muito bem, agora como que isso é feito, né? Beleza, então vamos lá, tem o reconhecidamente pobre, eu tenho o hipossuficiente, tem o necessitado. Como é que isso se dá na prática? Aqui a gente tem que conjugar o artigo 99, parágrafo 3º do CPC, com o artigo 30, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos. Então, artigo 99, parágrafo 3º do CPC, com 30, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos. Como que isso acontece na prática? Pela declaração do próprio. Então, o sujeito que deseja praticar o ato e que não tem dinheiro para praticar o ato, ele mesmo vai se afirmar hipossuficiente. Como assim? Ele vai afirmar que não tem condição de realizar aquele pagamento sem comprometer o sustento digno seu e da sua família. Em outras palavras, se ele pagar aquele valor, vai faltar para a família dele, vai faltar a dignidade mínima para sua família. Então, isso se dá, seja no CPC, seja na lei de expulso, a partir de uma declaração do próprio sujeito. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Se a declaração é do próprio sujeito, se é adotada aqui a teoria presumicionista da hipossuficiência, se basta que o sujeito se afirme pobre, se afirme necessitado para poder gozar desse direito à gratuidade de justiça, não cabe, a princípio, ao tabelião e nem ao juiz no processo judicial discordar disso, só porque sim. Então, uma vez afirmada essa gratuidade, uma vez pedida a prática de um ato cartorário extrajudicial com gratuidade, a gente tem 3 opções. A primeira opção é o cartório efetivamente reconhece aquela gratuidade e aplica sozinho. Isso é normal. Isso é normal. O normal é que o oficial, né, o funcionário ali, admita aquela gratuidade afirmada, não vai discutir com ela, não vai encrencar e pratique o ato e ponto. Inclusive é proibido que nesses atos, né, pela lei de registro público, é proibido uma menção específica à gratuidade, do tipo, essa certidão aqui ela foi emitida gratuitamente porque é necessitado economicamente, isso seria uma discriminação, né? Então não pode fazer menção a isso. A primeira hipótese, então, se reconhece e se aplica. A segunda hipótese, se suscita uma dúvida ao juízo competente. A dúvida é um procedimento não jurisdicional que parte do tabelião, do registrador, para o juízo com competência em matéria registral, né? Esse juízo vai verificar a dúvida ali e vai apontar a saída. A doutrina vai dizer que essa dúvida pode ser usada em relação à questão da gratuidade. E a terceira saída é nem suscitar dúvida, nega diretamente. Olha, não vou praticar o ato porque você tem condição de pagar, e ponto final. Nesse caso, o advogado, ele tem 2 saídas. A primeira saída é a impetração do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é admitido pela jurisprudência para atos de atividades delegadas. Em outras palavras, a jurisprudência admite que contratos de tabeliães a gente tenha uma impetração do mandado de segurança. Então, isso é possível, tá? É possível, vai surgir aqui como autoridade coatora o titular daquele cartório. A segunda possibilidade é uma ação ordinária, né, pelo procedimento comum com pedido de obrigação de fazer. Então, eu peço que o Estado mande efetivar aquele registro e ainda posso aqui, com a vantagem, cumular contra o tabelião, uma indenização, um pedido de dano moral. Isso seria possível, tá? Muito bem. Então, basta a afirmação e aí vai mais depender dessa análise do titular do que propriamente de alguma atividade extraordinária que o advogado ou o defensor pratique. Quanto ao defensor público, né, é bem comum a gente ver os ofícios de gratuidade da defensoria. A gente tem 2 tipos de ofício aqui, importante ter em mente. O primeiro ofício é aquele ofício no qual a defensoria está representando aquela parte. Então tem uma parte e a defensoria a representa, garante capacidade postulatória, fornece assistência jurídica. Então, por conta disso, a defensoria faz um ofício para o cartório, né? Nesse caso aqui, tecnicamente, a defensoria não deveria nem requisitar a prática do ato, deveria requerer a prática daquele ato e
juntar uma declaração de hipossuficiência da parte do assistido. Então, a parte continua tendo que se afirmar hipossuficiente, beleza? Como se fosse assistido por um advogado. Outra hipótese é a defensoria instituição para instruir um procedimento de ação coletiva, de investigação, aí ele suscitar a prática de um ato, de uma cópia, de uma certidão, num cartório. Aí sim, a gente teria uma requisição propriamente dita, né? Uma ordem para o cartório. Muito bem. Então, primeiro campo, pessoal, prática de atos extrajudiciais com gratuidade, basta afirmação, e é assim que se resolve. Em pior das hipóteses, a última palavra é citada pelo juiz no procedimento de dúvida. Segunda hipótese de gratuidade. A segunda hipótese de gratuidade diz respeito à extensão de atos judiciais. Como assim? O artigo 98, que trata da gratuidade de justiça no CPC, parágrafo 1º, que traz o rol de atos abrangidos pela gratuidade, no inciso 9º, ele diz que os atos, os emolumentos, né, devidos a notários e registradores, em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou a continuidade do processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido, é gratuito. Em outras palavras, pessoal, se tem um processo judicial onde houve gratuidade de justiça, e aí nesse processo sai uma sentença, mas a sentença, para ser efetivada, ela deve passar por um cartório. Você pode pensar aqui num processo de divórcio. O divórcio sai uma carta de sentença para ser averbado o divórcio em cartório, certo? Certo. Se teve gratuidade de justiça aqui, divórcio, essa gratuidade se estende para o plano extrajudicial, porque não faz sentido ter a declaração judicial de um direito se ele não puder ser efetivado, concorda? Então, esse artigo do Código, esse inciso, ele positiva o entendimento anterior do STJ. Já era assim que entendia o STJ. Então, é desnecessário, na hora da prática do ato em cartório, pedir de novo a gratuidade. Não precisa. Basta juntar a comprovação do deferimento judicial da gratuidade de justiça. Tá? Essa sentença, inclusive, ela deveria certificar que existe um crédito ali, um crédito do titular do ofício em relação ao sucumbente. Então, quem perdeu o processo deveria arcar com esse custo. A doutrina vai dizer que essa sentença serve como título executivo e judicial para cobrar o crédito do sucumbente. Tá bom? Artigo 98, parágrafo 7º. Isso é uma previsão interessante. Beleza. Agora, um último ponto interessante para a gente tratar na nossa aula é essa gratuidade que a face extrajudicial da gratuidade reconhecida judicialmente, que é uma gratuidade para efetivar a decisão judicial num processo onde houve gratuidade de justiça, ela pode, de maneira que inovadora no Código de 2015, ela pode ser impugnada. Artigo 98, parágrafo 8º. O que a lei vai falar no 98, parágrafo 8º? Ele diz o seguinte, a lei fala o seguinte: nessa hipótese, se houver uma dúvida quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para gratuidade, ou seja, se o titular do cartório olha e fala, pô, esse cara aqui, meu irmão, tem direito à gratuidade não, o cara tem dinheiro. A lei diz que depois de praticar o ato, esse tabelião, esse notário, esse registrador pode requerer ao juiz competente para questões registrais a revogação, a substituição, parcelamento da gratuidade de justiça. Em outras palavras, chegou uma decisão judicial onde houve gratuidade de justiça com uma determinação de alguma ordem para efetivar determinada decisão judicial em cartório, o cartório vai cumprir a decisão e depois ele pode requerer a revogação, ele pode discutir aquela gratuidade. A doutrina institucional da Defensoria Pública, né, mas não só ela, vai questionar isso, vai falar que é uma assombração judicial, seria uma rescisão por uma via transversa. De fato é algo muito peculiar. Mas é fato que está no código isso.
Então, o que é importante? A gente saber que há essa possibilidade para o titular do cartório. Tem várias críticas aí. A primeira crítica de inconstitucionalidade seria a primeira diminuição dessa garantia, né? A proibição de retrocesso. Poxa, a Constituição garante, né, a gratuidade de justiça, o acesso à justiça. Aí a lei, o CPC vem e mitiga esse acesso à justiça, né? Meio que dá margem para uma crise de bipolaridade no Estado na hora de efetivar, de rediscutir. Segundo, a própria eficiência. Não é mais eficiente cumprir a ordem do que ficar discutindo a gratuidade depois iniciar um novo processo? E terceiro, duração razoável do processo, né? Caramba, na hora de efetivar, a coisa enrola. A coisa enrola. Também tem algumas questões processuais interessantes aqui. Primeiro, que teria uma natureza rescisória, porque olha só, o juiz decidiu e transitou em julgado que há direito à gratuidade de justiça. Na hora que chega lá no cartório, o cartório discorda, né? Isso teria quase uma natureza rescisória. E o pior é que essa discussão vai se dar não no juiz do processo originário, vai se dar no juiz com competência para registros públicos. Então, se for numa vara civil, quem vai discutir a gratuidade é o juiz da vara de registros públicos. Então, um juiz poderia rescindir praticamente uma decisão de um outro juiz, de um colega. Isso é bem anômalo mesmo, né? Mas a lei não está de toda assim, uma tragédia absoluta, porque ele vai falar que pelo menos o ato tem que ser praticado antes, para discutir depois. E ele fala também de preenchimento atual dos pressupostos. Isso é muito importante. Ele deixa claro que o tabelião ele só pode discutir a gratuidade para aquele ato ali. Ele vai dizer o seguinte, olha só, quando acabou o processo judicial, do momento que acabou o processo judicial para cá, mudaram as circunstâncias. Se forem as mesmas circunstâncias, não há margem para essa discussão. Então, preenchimento atual das exigências, preenchimento atual do tá? Isso aqui é muito importante. É um tema bastante interessante mesmo, mas não é de todo ruim o dispositivo. A última discussão é se esse processo aqui seria um processo de dúvida, portanto, caráter administrativo, sem citação da parte, sem recurso do tabelião, sem custas, ou se seria um processo judicial litigioso, com citação em 15 dias, como parece ser da parte que tinha gratuidade de justiça reconhecida, com pagamento de custas, com sucumbência, com possibilidade de recurso. Essa natureza do procedimento não está muito clara ainda, tá? Mas é um procedimento peculiar, uma inovação do código que desperta muitas polêmicas. Estou vendo uma pergunta aqui do Habib, falando o seguinte, o fato de ser, da parte ser assistida por um advogado, atrapalha na gratuidade de justiça? Eu não vou mentir para vocês, não. Vejo que atrapalha. A defensoria, ela, em geral, é vista com os olhos, com bons olhos pelo judiciário, esses pedidos de gratuidade. Há uma certa presunção de que os pedidos da defensoria são pedidos verdadeiros. Existe isso, sim. Ninguém fala isso expressamente. Ninguém vai dizer... A lei, obviamente, não diz isso. Mas parece pesar, sim, no convencimento dos magistrados, o que não deveria. Então, o critério de um deve ser o critério do outro. O fato de ser assistido por advogado não tem nada a ver com a possibilidade de pagar as custas. É o que a gente falou lá atrás. Assistência jurídica é uma coisa, gratuidade de justiça é outra. Assistência jurídica é um vínculo entre a parte e o advogado, é um vínculo entre a parte e o defensor público. A gratuidade, um instituto, portanto, de direito administrativo ou de direito privado. Já a gratuidade de justiça diz respeito à relação entre a parte e o Estado, um instituto de direito processual, tá? Então são esferas diferentes. Se confundem, muitas das vezes. Essa divisão é mal compreendida, muitas das vezes, mas são coisas diversas. Não deveria pesar, beleza? Então pode dar uma dorzinha de cabeça, mas dá para, na prática, correr atrás. Beleza, pessoal? Bem, eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês aqui hoje, tá? Acho que a gente conseguiu trazer um panorama geral da importância do acesso à justiça, da importância da gente bem compreender esse tema e achar algumas previsões normativas e qual o procedimento adequado. Não é que seja algo absolutamente complexo, mas é interessante a gente conhecer, principalmente quem atua aí na área extrajudicial, seja do lado do cartório, seja do lado da parte.
Tá bom, gente? Parabéns aí pelo evento. Uma alegria participar. Contem comigo, tá bom? Nas redes sociais, enfim, podem contar sempre com a gente. Parabéns e aproveitem, tá? Fica com Deus. Até a próxima.